Verso 15 do capítulo 21 de Gênesis diz: quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, a distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que te aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber a um menino. Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Eu escrevi agora há pouco nos comentários que toda crise entorpece, toda crise corrompe a nossa visão. Hoje pela manhã eu estava aqui lavando o templo e orando a Deus, e eu gosto desses momentos para falar com o Senhor. E o Espírito Santo de Deus ministrou meu coração de uma forma muito extraordinária, porque eu dizia: Deus, debaixo de muitas promessas nós estamos debaixo de promessas extraordinárias, mas o tempo em que nós estamos vivendo faz com que em algum momento nós queiramos questionar aquilo que Deus já prometeu, a grandeza daquilo que Deus já estabeleceu. Mas quando nós olhamos para essa história específica, nós entendemos que toda crise corrompe a nossa visão. Toda crise entorpece a visão que nós carregamos e a promessa que Deus tem sobre as nossas vidas. A Bíblia Sagrada diz que Abraão recebe uma promessa da parte de Deus, e a promessa que Abraão recebe é extraordinária, é fenomenal. A promessa de Deus sobre a vida de Abraão, lá no capítulo de número 15 e de Gênesis, fala sobre um grande povo, sobre uma grande nação, tão grande assim como as areias do mar, como as estrelas que haviam no céu. Mas Deus faz com que Abraão entenda que antes que isso acontecesse, antes que acontecesse esse momento em que Deus estaria estabelecendo a sua promessa, haveria um período em que o povo de Israel passaria, a nação de Israel passaria por uma crise muito grande, seria um escravo por 4 gerações ou 400 anos. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando isso acontece, o povo é retirado do Egito, é trazido para a terra prometida lá em Êxodo. Mas antes que isso aconteça, todo o desenrolar da promessa de Deus, existe um tempo, existe um processo. E às vezes o grande desafio de vivermos a promessa de Deus é o processo, é o deserto que virá, é o tempo de escassez que aparecerá. Mas quando nós compreendemos que Deus fez uma promessa, independente da promessa, Ele vai cumprir, que independente da promessa, que independente das crises, Ele vai fazer, que independente do que esteja acontecendo, as promessas permanecem as mesmas, elas não mudam. O que muda as promessas de Deus é a nossa visão a respeito dela. Por causa da idade avançada, por causa da idade que havia chegado, lá em Hebreus, o autor diz que Abraão já tinha os membros mortificados, ou seja, era impossível Abraão gerar, mas tinha uma promessa da parte de Deus. Mas o fato desta promessa ainda não ter se cumprido faz com que Abraão e Sarai tomem uma decisão precipitada. E essa decisão que eles tomam gera algumas consequências, geram algumas colheitas que eles não estavam preparados para colherem. E a Bíblia Sagrada diz que Sarai olha para Abraão já na sua velhice e diz: você precisa suscitar a sua descendência, adentra a minha serva Agar.
Agar era uma princesa egípcia que havia sido dada como escrava para Sarai quando Abraão esteve no Egito, e Faraó do Egito se deitou com Sarai, e por causa da infertilidade que havia tomado conta da nação, o Faraó dá a sua filha, a princesa, como escrava para Sarai. Agora a Bíblia Sagrada diz que a ordem que a Sarai dá para Abraão é: não espere, eu sou infértil, eu não posso produzir, não há possibilidade de eu te dar um filho. Então você adentra Agar e suscita a sua descendência. Nasce um menino chamado Ismael. Ismael cresce, mas o tempo da promessa chega. O que eu quero dizer para você nesta noite com isso: tome muito cuidado, porque muitas vezes diante das promessas, os desafios que irão aparecer, os desafios que acontecerão, irão produzir algumas dúvidas nos nossos corações, e se nós não tomarmos cuidado, seremos vencidos por essa dúvida, e a nossa visão será corrompida, e nós deixaremos de ver aquilo que Deus já prometeu, e começaremos a enxergar apenas as crises. Nenhuma crise pode corromper a visão da promessa de Deus. Nenhuma crise pode corromper a visão da promessa de Deus. Nós iniciamos esse ano de 2021 declarando que 2021 vai ser um ano de novidades, pastor Cristiano. E nós não temos dúvida disso, pastora Daiane, que aquilo que Deus prometeu ainda vai se cumprir. Mas nós entendemos que toda promessa passa por um processo. E é esse processo, é como nós nos comportamos diante dele, é como as nossas atitudes diante dele é que vão determinar como nós iremos viver essas promessas. Eu coloquei uma frase agora à tarde, na madrugada o Senhor me despertou por volta de 2h50, e eu fui orar por um período, e acabei pegando os livros, estudando um pouco, e quando me dei conta já era 5h30 da manhã, e o Espírito Santo de Deus ministrou essa palavra ao meu coração. Os nossos comportamentos são definidos pelas nossas crenças. Repito, os nossos comportamentos são definidos pelas nossas crenças. Preste atenção no comportamento de Sarai. Sarai, por causa da sua crença limitada, por causa da sua dúvida, da dúvida gerada por causa da crise, ela olha para Abraão e diz: não tem como mais, ainda que Deus tenha prometido, mas não vai acontecer mais. Suscita um filho em Agar e deixe com que a sua descendência prevaleça. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus havia feito uma promessa, e quando Deus faz a promessa, pastora Cleonice, é imutável. A promessa de Deus, ela é inviolável. Lá em Deuteronômio diz assim: Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Deus está falando com a nação de Israel, está dizendo: o que eu prometi para vocês eu vou cumprir, o que eu disse que faria eu vou fazer. As promessas de Deus permanecem as mesmas. Agora, as crises que se estabelecem, elas podem corromper a nossa visão. Elas podem nos deixar enxergar de forma limitada. Elas podem nos fazer enxergar a curto prazo. Perceba que quando os espias vão até a terra prometida, a visão corrompida que eles têm naquele momento de crise faz com que eles permaneçam no deserto por 40 anos. Toda visão que é corrompida pela crise acaba protelando a ação de Deus. Pastor, mas a promessa de Deus permanece a mesma? Permanece. Um dia alguém me perguntou: pastor, mas se Deus mantém as suas promessas, então por que demora a cumprir? Eu disse: não demora, porque Deus não trabalha, pastor Cristiano, com a nossa perspectiva de tempo. O nosso tempo se chama Cronos. Cronos é o tempo limitado por segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos. O tempo de Deus é Kairos. Kairos é tempo ilimitado. Pedro diz assim: para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Se Deus cumprir hoje ou cumprir daqui 40 anos, para Ele é a mesma coisa. Então a forma como nós nos comportamos na crise determina como nós iremos viver a promessa de Deus.
É isso que está acontecendo com Sara e Abraão, porque o código de Hammurabi já dizia que se uma mulher fosse infértil, a primeira esposa poderia escolher uma segunda esposa para dar sucessão à descendência do seu marido. Mas porém essa ficava sujeita à primeira esposa. Legalmente Abraão e Sara não estão fazendo nada errado, pastor Cristiano. Legalmente, porque o código de Hammurabi dizia que ele podia fazer isso. O que eles estão fazendo é legal, mas preste atenção, nem tudo que é legal tem aprovação de Deus só porque nós decidimos fazer. Muitas vezes a perspectiva da ação de Deus vai além do legal, vai além do normal, vai além da perspectiva humana estabelecida. Muitas vezes nós olhamos para a circunstância e dizemos: o certo a fazer é isso. Mas se Deus já nos deu uma palavra, o certo continua sendo o que Ele disse. Pela lei, pelo código de Hammurabi, Abraão e Sara não estavam tomando nenhuma decisão errada, mas estavam tomando uma decisão precipitada. Porque nem sempre Deus trabalha na perspectiva humana. Deus disse para Abraão: espere, porque no tempo eu visitarei Sara e ela dará à luz a um menino, e esse será pai de uma grande nação. Mas eles tomam uma decisão precipitada e como consequência nasce Ismael. Mas quando Deus visita Sara no tempo da promessa, Sara também tem um filho, e esse agora começa a zombar do mais novo. E Sara, como é a primeira esposa, e legalmente ela tem autoridade para isso, ela diz para Abraão: não deixa essa mulher no nosso meio, expulsa ela de casa juntamente com seu filho. E Abraão tem que tomar uma decisão. Mas antes de Abraão tomar essa decisão, Deus fala com Abraão dizendo: Abraão, fique tranquilo, porque desse menino também eu vou fazer um povo muito forte, eu vou fazer uma nação muito forte. Esse menino também dará descendência, será descendente de uma grande nação. E a Bíblia Sagrada diz que um pão e uma vasilha de água é dada para Agar, e Agar sai juntamente com seu filho errante pelo deserto. Está no texto. E quando ela sai errante pelo deserto, a palavra de Deus diz que ela chega em um alto da viagem que não tem mais água. A vasilha está vazia. E nós aprendemos isso dentro das matérias de fisiologia, que o corpo humano, o pastor Cristiano, suporta até 21 dias sem se alimentar. O corpo humano suporta até 21 dias sem se alimentar. É claro que vai queimar toda a gordura, vai queimar toda a proteína que existe no corpo, mas o corpo humano está preparado para suportar. Mas o corpo humano não suporta mais de 3 dias sem água, e principalmente no deserto, onde o sol é escaldante, onde caminhar se torna 10 vezes mais difícil. Agar está com seu filho agora, e ela chega no alto da viagem que diz: não tem água, a vasilha secou, o pão acabou, mas nós conseguimos caminhar mais um pouco, mas sem água não. Então eu vou desistir de tudo. Ela coloca o menino debaixo de um lugar, e ela vai e tira de uma flecha de distância, quase 100 metros, e de lá fica chorando e dizendo: o menino vai morrer, eu não suporto ver esse momento, o menino não vai conseguir resistir, eu também não. Nós saímos da casa de meu Senhor, e Ele nos disse que nós também tínhamos uma promessa. E quando ela está chorando, de longe o menino começa a chorar. E quando o menino começa a chorar, a Bíblia Sagrada diz que o Senhor ouve o choro do menino. Há uma promessa de Deus sobre as nossas vidas. Há uma promessa de Deus sobre as nossas vidas. Eu
estou preocupado com esses últimos dias. Por que, pastor? Da doença? Não, por causa do desespero humano. Estou menos preocupado com o vírus do que com o desespero humano. Homens e mulheres que esqueceram que tem uma promessa. Homens e mulheres que não conseguem enxergar mais aquilo que Deus já propôs e está diante de nós. Homens e mulheres que olham para a situação ou para a crise e deixam a sua visão ser corrompida. Eu preciso falar isso. Nós temos muitas pessoas online aí conosco, mas preste atenção. Começo do ano de 2020 eu escrevi, Deus me deu um texto na madrugada, eu comecei a escrever e compartilhei isso em vários grupos. Eu disse: a maior estratégia do inimigo para esses últimos dias será isolar e dividir. Isolar e dividir. E o que nós ouvimos nesses últimos dias, nesse último ano para cá, foi só isso: isolar e dividir. Por que isolar, pastor? Porque sozinhos nós não conseguimos chegar muito longe. Por que dividir, pastor? Porque reino dividido não subsiste. Há uma divergência de opiniões por aí a respeito de tudo, e principalmente dentro das igrejas. E este deveria ser o momento, pastor Cristiano, em que nós estaríamos nos posicionando com uma maneira apenas de pensar, com uma linguagem só, com uma visão só. A estratégia do inimigo, perdoe-me, está dando certo, porque nos isolaram, e isolado nós somos mais fracos, e nos dividiram, porque dividido nós não prosperamos. Você sabe onde é que está a nossa autoridade? A nossa autoridade está na concordância. Repito, a nossa autoridade está na concordância. Onde estiver 2 ou 3, eu estou no meio. E o que vocês decidirem na terra é ligado no céu. Perdoe-me, mas a estratégia de Satanás está começando a dar certo. Porque a maioria de nós cristãos não cremos mais. A maioria de nós como cristãos enxergamos essa crise como uma ação punitória de Deus. Eu vi uma mensagem do pastor Neuto Pereira Abreu essa semana, e ele perdeu um irmão há pouco tempo, pastor Límpio, para essa enfermidade. Ele disse: Deus não está castigando ninguém, Deus está promovendo homens à mansão celestial. Deus não está punindo ninguém, Deus está promovendo homens de Deus à mansão celestial. Simplesmente somos covardes. Deixamos o medo nos dominar, e o medo cega a nossa visão. O medo não nos deixa enxergar o que Deus já estabeleceu bem ali para nós, pastor Cristiano. Eu não sei se você entendeu o texto, mas o texto diz que Deus abriu os olhos de Agar. E quando Deus abre os olhos de Agar, o poço está na frente dela. Pastor, como é que Deus fez? Deus fez um abracadabra e o poço apareceu? Não, o poço já estava lá. O problema é que a crise havia corrompido a visão de Agar. O medo havia limitado a visão de Agar. E Agar não consegue enxergar o que já estava diante dela. Eu não aceito. Repito, eu não aceito. Se Deus me chamar hoje para ser promovido, eu estou pronto. Meu coração está entregue. Mas eu tenho ainda consciência de uma coisa: tem muita promessa de Deus ainda para se cumprir, e eu não aceito que essa crise venha corromper a nossa visão.
Hoje eu estava caminhando aqui dentro desse templo e olhando e dizendo: daqui a pouco nós vamos ter que apertar mais os bancos para colocar cadeiras, porque Deus ainda tem uma promessa para cumprir, e eu não aceito o medo, a crise corromper a visão da promessa de Deus. Deus precisa começar a abrir os nossos olhos espirituais, e nós começaremos a enxergar aquilo que Deus já prometeu. Independente da crise instalada, Deus está estabelecendo um tempo de cumprimento das promessas. Oh, Ramadagassuri Andaramandagaia, Naramasuri Andaramandagaia, Orashuya Jabasuri Amadagas, Iriminasuri Andaraya. A minha visão não será corrompida por essa crise. E eu estou pregando para um povo que está entendendo que a nossa visão não pode ser corrompida por causa da crise. Alguém me perguntou há poucos dias: pastor, o senhor não tem medo? Eu tenho tanto medo quanto qualquer um de vocês. Mas eu estou declarando em nome de Jesus Cristo que esta crise não vai corromper a visão que Deus já me deu. Deus vai começar a abrir olhos espirituais. Deus vai começar a abrir os nossos olhos espirituais. Deus vai começar a fazer nos enxergar com uma perspectiva diferente. O poço estava na frente de Agar, mas o medo, a visão corrompida por causa da crise, ela havia cegado Agar. Agar não conseguia enxergar mais. Agar não conseguia ver. O que ela vê é morte. O que ela vê é o final de tudo. O que ela vê é falta de esperança. O que ela vê é falta de perspectiva. O que ela vê é falta de cumprimento da promessa. Mas o menino chora. Uau! Isso aqui que é o mais poderoso desse texto. O menino chora. O menino chora. Meu Deus. Não posso ver um menino morrer. Olha o que ela declara: eu não posso ver um menino morrer. Deus ouviu o choro do menino. O anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: que te aflige, Agar? Não tenha medo. Eu vou fazer uma pergunta para você nesta noite, em nome de Jesus. Você que está online comigo, os irmãos que estão aqui nos dando apoio nesse culto online. O que te aflige? O que te aflige? Não tenha medo. É Deus que está perguntando para Agar: o que te aflige? Não tenhas medo. Volte a enxergar de novo o que Deus prometeu. Volte a enxergar outra vez a promessa do Deus vivo. Antes de sair de casa, antes de sair da casa de Abraão, Deus havia feito uma promessa sobre a vida do menino. Através dele, levantarei uma grande nação. Mas a crise cega a visão de Agar. E Deus pergunta para ela: o que te aflige? Não tenha medo. Deus ouviu o choro, o menino chorar, lá onde você o deixou. Deus ouviu o menino chorar. Vou
fazer uma pergunta para você nessa noite. Já quero encerrar agora. Estamos indo para 20 horas e 8 minutos e eu quero encerrar clamando nessa noite. Minha pergunta para você é: você tem chorado pela promessa que Deus já fez? Você tem clamado a Deus pela promessa que foi estabelecida? Eu andava ao redor dessa igreja hoje e dizia: eu não aceito, Senhor, eu não aceito, eu não aceito. Eu sei que o Senhor está voltando, mas antes do Senhor voltar, um avivamento da palavra precisa ser gerado no nosso meio. E eu tomei a decisão de ser uma voz profética para esses dias. Eu não vou me calar. E quando essas promessas estiverem acontecendo, então eu sei que as trombetas vão soar. Mas enquanto isso não acontece, eu estou enxergando a promessa. A crise não vai cegar a nossa visão. A crise não vai interromper a nossa visão. Chore pela promessa. Chore por aquilo que Deus ia fazer a respeito de você. Nos últimos anos eu não recebi nenhuma promessa de que Deus iria fazer coisas mirabolantes na minha vida financeira. Não recebi. Mas o que eu recebi de promessa de Deus na minha vida espiritual, eu não vou abrir mão. A minha visão não será corrompida. Deus vai começar a abrir visões espirituais aqui nessa noite. Deus vai começar a abrir visões espirituais. Você que está comigo aí na internet agora, o Espírito Santo de Deus está declarando sobre a sua vida. A sua visão espiritual começará a ser aberta. Debaixo da mesma autoridade que estava sobre a vida de Eliseu aquele dia, eu quero declarar sobre a sua vida que a sua visão seja aberta hoje, em nome de Jesus. O moço de Eliseu está enxergando o exército inimigo. E Eliseu está dizendo: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E a Bíblia diz: Eliseu orou pelo moço. O moço riu e disse: eu estou vendo carros de fogo e cavaleiros ao redor de Eliseu. Uau! Essa oração que eu quero fazer agora. Pastor Cristiano, por favor, traz a bandeira aqui. Pastora Cleonice, nos ajude. Aleluias. Aleluias. Eu estou vendo. Mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Uau! Mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. A minha casa, a minha família, o nosso ministério não vai se entregar por causa da crise. Agar se entregou por causa da crise. Agar deixou ser afligida por causa da crise. Mas o choro do menino chamou a atenção de Deus. Pastor Cristiano, o Senhor está nos chamando a chorar de novo no altar. O Senhor está nos chamando a chorar outra vez no altar. O Senhor está nos chamando a chorar outra vez no altar. Há um tempo de cura sobre a nossa nação. A cura que Deus vai começar a provocar é de dentro para fora.
É por isso que esse tempo tem sido assustador, porque o que Deus está provocando agora é invisível.